Esse é o ponto inicial da nossa caminhada, estádio Monumental de Núñez, do River Plate, tradicional clube aqui de Buenos Aires. Eles chamam Monumental de Núñez, mas não fica em Núñez. Núñez é o bairro vizinho, este bairro é o de Belgrano. O nome oficial do estádio é Antônio Vespucio Liberti, que era o presidente do River na época da construção. E esse estádio foi construído na década de 30, foi inaugurado mais precisamente em 1938. Esse atualmente é o maior estádio da Argentina, capacidade para mais de 70 mil pessoas, embora nessa inauguração que eu falei, eles tenham colocado mais de 120 mil pessoas aqui dentro. Bom, esse estádio ele recebeu 7 jogos da Copa do Mundo de 78, incluindo a abertura, que foi um jogo entre a Alemanha Ocidental na época e Polônia, e a final, quando os argentinos foram campeões, ganhando da Holanda por 3-1. Deixando o Monumental de Núñez para trás, vamos para o Hipódromo de Buenos Aires, que é o segundo ponto da nossa caminhada. Sentirme popular, ok, chámame vos. Si no te llamo es porque necesito sentirme popular, ok, chámame vos. A gente está passando pelo bairro de Palermo, em direção aos bosques de Palermo, mas antes a gente deu uma paradinha aqui atrás de mim, está o Hipódromo Argentino de Palermo. Esse foi o primeiro hipódromo aqui de Buenos Aires. Ele foi inaugurado em 1876 e é aqui que é disputado o Gran Prêmio Nacional, que é o derby argentino mais conhecido aqui do país. Em 2006, inclusive, eu descobri que ele foi vencido por um jockey brasileiro com um cavalo brasileiro pela primeira e única vez. A gente se deu bem aqui na terra deles. Logo ao lado do hipódromo de Palermo aqui estão os famosos bosques de Palermo, que são nada mais que um conjunto de diversos parques que a gente vai conhecer agora. Enfim, chegamos aos famosos bosques de Palermo, aqui no bairro de Palermo. Hoje, particularmente, é um feriado, então tem muita gente aqui andando, e andando a pé, andando de bicicleta, andando de patins, praticando esportes, várias outras coisas. E nessas dezenas de hectares dos bosques de Palermo a gente tem Jardim Botânico, Jardim Zoológico, Jardim Japonês, a Praça Itália, que a gente vai visitar daqui a pouco, Praça Sicília, Praça Holanda, tem o Planetário lá atrás. Enfim, vamos dar uma volta por aí. Essa é a Praça Itália. Finalmente cheguei aqui, a Praça Itália, como eles falam. É um dos lugares mais movimentados de Buenos Aires. Por aqui passam dezenas de linhas de ônibus, o metrô também passa aqui por baixo. E atrás de mim temos uma estátua em homenagem a Giuseppe Garibaldi, um político militar italiano, também conhecido como o herói de 2 mundos, isso devido a suas expedições militares bem-sucedidas tanto aqui na América do Sul quanto na Europa. E foi aqui da Praça Itália que partiu o primeiro bonde elétrico de Buenos Aires. Aqui tem uma homenagem para ele, o textinho. A partir daqui saiu na sua viagem inaugural, dia 22 de abril de 1897, o primeiro bonde elétrico de Buenos Aires. Parei aqui na frente do MALBA, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, que é um museu relativamente recente, ele é de 2001 e ele é exclusivo para artistas latino-americanos. Então aqui dentro tem desde pinturas a esculturas, desenhos, vídeos, instalações, fotografias, tudo que vocês podem imaginar. Mais de 160 artistas, mais de 400, 500 obras. Bom, chegamos aqui na Floralis Genérica,
que é esta flor gigante de aço inoxidável, que tem mais de 20 metros de altura, que é cercada por um espelho d'água ali, que eu acho que, além de ser uma coisa bonita, é muito mais uma proteção contra os invasores, né? E ela está situada aqui nessa praça, que é a Plaza de las Naciones Unidas. E o legal dessa flor é que ela tem esse sistema mecânico que abre e fecha as pétalas, de acordo com o momento do dia. Então quando o sol nasce, as pétalas se abrem, quando o sol se põe, as pétalas fecham. Exceto em alguns dias especiais do ano, como Natal e Ano Novo, que as pétalas permanecem abertas, daí fica umas luzes se acendem. Essa aqui é a Biblioteca Nacional, a maior e mais importante de toda a Argentina. Ela existe desde 1810, mas não ficava aqui, ficava em outro lugar, porque esse prédio ele foi construído na década de 60 e inaugurado em 1992. Agora a gente está indo para um dos lugares que eu acho um dos mais legais que a gente vai visitar, que é o Cemitério da Recoleta. Sei que para algumas pessoas visitar cemitérios como turismo pode soar um tanto exótico, mas aqui em Buenos Aires, tanto da Recoleta quanto da Chacarita, que fica em outra parte da cidade, eles são muito bonitos e são recomendados para os turistas olharem. Aqui era um antigo jardim de um convento, que em 1822 se transformou no cemitério da Recoleta, que é o cemitério preferido das pessoas de mais prestígio e poder aqui da Argentina. E dentre os que estão enterrados aqui, muitos políticos, militares, poetas, escritores e até alguns esportistas. A gente vai entrar aqui dentro para ver a pessoa mais conhecida dentre os que estão enterrados aqui, Evita Perón. Dentre todos que estão enterrados aqui no cemitério da Recoleta, a mais conhecida para nós brasileiros é Eva Perón. Ela que foi primeira-dama, atriz e uma líder política argentina, inclusive muito respeitada pelo povo argentino, como vocês podem ver aqui do lado. Olha, todo mundo está esperando a gente gravar só para poder tirar uma foto aqui. Vamos sair. Cheguei aqui na Praça San Martín, onde aqui atrás de mim temos um monumento em homenagem ao libertador José de San Martín. Ele que é um herói não só para os argentinos, mas também para chilenos, peruanos e outros países da América do Sul, porque ele foi um guerreiro na luta da independência desses países da Espanha. Muitas coisas han passado, muito tempo, foi a dúvida e o rencor. E cheguei na Rua Florida, ou Calle Florida, que é uma rua comercial. Ela se tornou uma rua comercial ainda no século XIX e atualmente ela é a rua comercial mais importante de toda a Argentina. Ela é uma rua apenas para pedestres, não foi sempre assim, ela só se tornou uma rua unicamente para pedestres em tempo integral em 1972. E ela é muito conhecida por ter várias galerias, como as Galerias Pacífico, que é onde a gente vai entrar agora, ali atrás. Ó. As Galerias Pacífico são o centro comercial mais importante de toda a Argentina, muito bem localizado. Esse lugar aqui é na esquina da Florida, uma Córdoba, um lugar super bem movimentado aqui no centro de Buenos Aires. E esse prédio aqui, ele é do final do século XIX e eles restauraram na década de 90 para criar esse shopping aqui, totalmente de luxo. Eu estou cruzando aqui a Avenida 9 de Julho em direção ao Teatro Colón, quando eu me lembrei de uma coisa que me disseram: os argentinos se gabam por terem a avenida mais larga do mundo, que é a 9 de Julho. E aí eu vim aqui conferir se isso é verdade. Foi quando eu percebi que de um lado ela se chama Carlos Pellegrini, do outro lado ela se chama Cerrito e só no meio ela se chama 9 de Julho. Querendo ou não, esse recorde que eles alegam ter é meio que uma trapaça. Esse é o Teatro Colón, sala de espetáculos mais famosa da Argentina inteira. Foi inaugurado em 1908, após 20 anos de construção, ou seja, já é um teatro centenário. Capacidade da sala para mais de 3.000 pessoas. E ele é considerado um monumento histórico nacional.
Esse é o obelisco e ele foi inaugurado em 1936 para comemorar os 400 anos da cidade de Buenos Aires. Ele fica localizado aqui nessa praça chamada Plaza de la República. Ele tem 67,5 metros de altura e lá no topo dele tem 4 janelinhas. Para chegar lá, uma escada de 206 degraus dentro do obelisco, mas só pode subir lá o pessoal da manutenção, né? Infelizmente. No último dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, eles fizeram uma coisa muito bacana. Colocaram uma camisinha de 67 metros cobrindo o obelisco inteiro. Avenida Corrientes, uma das avenidas mais famosas de Buenos Aires. Muitos comparam essa avenida à Broadway de Nova York. Por quê? Primeiro, a Corrientes ela corta Buenos Aires de uma ponta até a outra, assim como a Broadway corta a ilha de Manhattan em Nova York. Segundo, é nessa avenida aqui onde ficam os principais teatros da cidade, assim como a Broadway em Nova York também. Além da Corrientes ter diversos teatros, aqui tem um número gigante de livrarias. Inclusive, dizem que Buenos Aires, só a cidade de Buenos Aires, tem mais livrarias que o Brasil inteiro. Para quem é gaúcho que nem eu, essa empresa aqui, ó, Buquebus, é muito útil, porque a gente vai de carro até Montevidéu, estaciona o carro lá, pega o navio e cruza o Rio La Plata de Montevidéu até Buenos Aires. Esse trajeto, ou de Montevidéu ou de Colônia de Sacramento, que é outra cidade do Uruguai, até aqui dá umas 12h30 a 3 horas de navio. Se for contornar Montevidéu até Buenos Aires de ônibus ou ao carro, dá mais ou menos umas 14 horas. O Puerto Madero original foi construído em 1890, com o objetivo de ser um porto. Só que com o tempo ele foi caindo em desuso e essa zona inteira da cidade acabou meio marginalizada. E aí no início da década de 90 o governo decidiu fazer um concurso nacional de ideias para ver o que fazer com essa área aqui. Hoje o Puerto Madero é o que vocês estão vendo aí, é uma zona praticamente de luxo, com arranha-céus, é praticamente um centro financeiro da cidade. E os armazéns de Puerto Madero também foram restaurados. E hoje aqui se instalam diversas lojas, cadeias de restaurante e inclusive tem até uma faculdade aqui em um desses armazéns. E cortando o bairro de Puerto Madero numa extensão de 2 km, tem esse trem que é o Tranvía del Este, que vai de uma ponta até outra do bairro. E esta aqui é a Plaza de Mayo, como eles falam, a Praça de Maio. Ela é a principal praça do centro de Buenos Aires desde a época colonial até a atualidade. O nome da Praça de Maio homenageia a Revolução de Maio de 1810, que foi quando se iniciou o processo de independência das colônias da região sul da América do Sul. E a Praça de Maio ela é cercada por muitos lugares importantes. Catedral Metropolitana, o Cabildo de Buenos Aires, o Banco de la Nación Argentina e principalmente a Casa Rosada. A Casa Rosada é a atual sede da presidência da Argentina. E aqui onde está localizada a Casa Rosada, lá no século XVI, originalmente era o forte, era a fortaleza da cidade. Aqui na Casa Rosada foram gravadas cenas de filmes como A História Oficial, Evita, dentre outros. E inclusive para a gravação do Evita, em 1996, a Madonna e o Antônio Bandeiras, que eram os dois protagonistas do filme, vieram até Buenos Aires falar com o Carlos Menem, que era o então presidente da Argentina, para pedir permissão para poder gravar, utilizando as varandas e as instalações da Casa Rosada. A lenda diz que o Domingos Sarmiento, então presidente da Argentina na época da pintura da Casa Rosada, escolheu essa cor porque o rosa representava a fusão do branco e do vermelho, que eram os dois partidos que brigaram durante anos numa guerra civil. Mas a explicação mais aceita é que ele era muito fã da arquitetura italiana. E na arquitetura italiana, o cor-de-rosa era a cor que estava na moda. Agora eu estou caminhando aqui em direção ao bairro de San Telmo, que é um bairro boêmio, com cafés tradicionais, albergues, antiquários. E a gente está andando aqui na rua Defensa. Nós vamos até a esquina com a Chile, que lá vai ter uma amiga minha que está sentada num banco lá me esperando.
Cheguei aqui, está a minha amiga Mafalda. Na verdade essa estátua aqui, obviamente uma estátua, foi inaugurada em 2009. Inclusive na cerimônia aqui estava o Kino, que é o criador da Mafalda. Em 1536, Pedro de Mendoza fundou Buenos Aires pela primeira vez. E segundo alguns historiadores, isso aconteceu nessa região aqui, do Parque Letsama. Buenos Aires também tem uma segunda fundação em 1580, mas a primeira delas, de 1536, dizem que aconteceu aqui. Mais me arrastando do que caminhando. Tô chegando aqui na penúltima parada da caminhada. Aqui está o estádio do Boca Juniors, La Bombonera. E aqui estão muitas crianças praticando o esporte. Talvez explique, né, o sucesso do Boca nos últimos tempos. Categorias de base. O verdadeiro nome desse estádio é Alberto Jacinto Armando, um ex-presidente do Boca Juniors. As pessoas chamam de La Bombonera porque o formato do estádio lembra de uma caixa de bombons. Ele é retangular, com as arquibancadas praticamente retas. A Bombonera começou a ser construída em 1923 e foi inaugurada em 1940 num jogo, é óbvio, do Boca Juniors. A capacidade atual do estádio é para 49 mil pessoas. O Boca Juniors é um clube tradicional, provavelmente o mais tradicional da Argentina e um dos mais vitoriosos dessa última década. Sabem por que as cores do Boca são azul e amarelo? Um dos fundadores do clube decidiu que as cores do time seriam as cores da bandeira do país do primeiro navio que chegasse no porto. E aí chegou um navio sueco, cuja bandeira é azul com uma cruz amarela, e daí vieram essas cores para o time do Boca. Libre al viento intenté volar, esquivando las fronteras, pero al poco andar quise regresar, temí mis alas lastimar. Hace tiempo ya y es el miedo que me vuelve a visitar. Sé que estás escuchando, hoy voy a enfrentarlo. Es el sonido de la revolución. E a caminhada está chegando ao fim. Vocês podem ver que já é quase de noite, o primeiro poste acabou de acender a luz. E aqui estamos no Caminito, o lugar mais colorido de Buenos Aires. O Caminito é uma rua de 150 metros com grande valor cultural e turístico, localizada aqui no bairro de La Boca. Lá pelos anos 20, o Caminito tinha até uma linha de bonde aqui. Depois a rua foi praticamente esquecida, até que em 1959 ela virou essa rua museu. Foi o pintor Quinquela Martín que teve a ideia de pintar todas as casas de colorido do jeito que elas estão até hoje.